Oi pessoal, vim aqui conversar um pouquinho com vocês aqui, o motivo do meu sumiço aqui no YouTube. Eu não fiz mais vídeos, é questão mesmo de tristeza, né? Tristeza porque meu pai esteve internado aí aqui no hospital aqui da cidade 11 dias, por 11 dias. E com insuficiência renal aguda. E infelizmente não deu tempo aí ele fazer o transplante. Disse que o nome dele estava na lista, né? Só que não demorou demais, né? E não fez também hemodiálise. Eles falaram lá que não tinha obtido aí a vaga, né? Tava aguardando a vaga, mas Deus levou meu pai antes. E Deus sabe o porquê de tudo, né? Eu creio assim. Então, pessoal, já tava fazendo 11 dias que ele tava lá internado. Quando foi na quarta-feira, agora dia 5, Deus recolheu meu pai, né? Meu pai tava... Os dias que o pai ficou lá no hospital foi muita dor. Antes de ser internado, ele já sentia dor a urinar. Até então a gente pensava que era infecção urinária. Aí ele foi no posto, minha mãe levava ele no posto aqui de saúde. E lá nos exames não constava que ele tinha infecção urinária não. Todos os exames que fazia não tinha infecção urinária. Aí foi nessa, né? Não tinha infecção urinária. E ele, de vez em quando, inchava os pés. Nessa inchada dos pés, ele falava assim que um tempão... Foi no médico um tempão, o médico falou que aquilo ali era um negócio, mordeu uma vez, aí sempre os pés dele inchavam. Aí fazer o que, né? A gente pensava que era isso mesmo. E foi os tempos passando e só foi apertando. Chegou um tempo que o pai não conseguia nem dormir mais, porque não conseguia fazer xixi, só pingava de tanta dor. E dor, né? Não conseguia ir com muita dor, pingava assim, só um pinguinho. E aquilo foi, pai nem dormia à noite. Não tava conseguindo nem ficar deitado mais. Ficava numa cadeira sentado. Ele disse que ficava melhor quando tava sentado. Aí não sentia tanta a dor. E quando deitava piorava. Então, ou seja, ele quase não dormia de noite. Não tinha como dormir. Toda hora vinha a dor para fazer os pingos de xixi. E é naquela, que nem eu disse para vocês. Ia no postinho de saúde, chegava lá, fazia um exame de urina. Não dava infecção urinária. E foi nisso, até chegou aí o fato que eu relatei pra vocês. Que ele arruinou mesmo. Que ele foi internar. Que ele já foi internado algumas vezes por conta aí do mal-estar, inchaço, essas coisas. Mas dessa vez foi pior. Ele inchou até o rosto, coisa que nunca tinha inchado. Antes ele inchava só os pés. Mas dessa vez que ele foi internado, ele inchou os pés, o rosto, assim, ó, nessa região aqui inchou, ficou bem inchado, assim, nessa parte aqui de cima. E falta de apetite, coisa que meu pai, muito difícil acontecer com esse negócio de falta de apetite. Ele tinha um apetite bom. Aí quando eu vi ele assim, falta de apetite, eu falei, não tá bom não. Aí foi a questão aí dele internar. Ainda falei assim, a pessoa quando falta apetite assim, ainda com todos esses problemas o senhor tem assim, não tá bom não, né? Que juntou vários problemas, né? E ele tava tipo assim, ele conversava com a gente assim, coisa que sabe quando a pressão da pessoa baixa? Aí conversava, sabe, isso aqui não esmorecia assim, ficava assim, tipo uma fraqueza, entendeu, pessoal? Aí quando foi numa segunda-feira de manhã, aí ele foi pro hospital. Aí quando foi, aí ele fica lá na salinha de avaliação. Aí quando pensou que não, no outro dia de manhã ele já falou que já, de manhã ou à tarde, no mesmo dia, ele já falou assim que ele já colocou ele na sala de internação. E eu orava e tudo. E
Mas é isso, pessoal. E colocaram sonda nele também, né? E ele sofreu muito com essa sonda, muita dor. Acho que ele ficou uns 3 dias com essa sonda. Depois eles tiraram e aplicava remédio pra dor, pra dormir, ele com dor. Muita dor. A barriga dele inchada também. Esqueci de relatar pra vocês também. A barriga dele inchou bastante. E tinha dias que dava uma melhora. A gente até pensava que eu até pensava, pai, deu uma melhora. Até a enfermeira lá, a médica falou que se meu pai continuasse daquele jeito, ele ia ter alta. Entendeu, pessoal? Ele passou até comer lá um pouquinho, sabe? Até alimentar. Coisa que ele não estava fazendo aqui antes de internar lá. E foi nisso. Tá. Quando foi assim, mais ou menos nessa noite aí que aconteceu, Deus levou ele. Quando foi 11 horas da noite, meu irmão ligou e falou assim, ó, o pai tá ali, tá gemendo, tipo um ronco, assim, um gemido. Aí eu ainda escutei um pouco. Aí eu falei assim, coloca o celular aí no... Falei com meu irmão, que meu irmão tava acompanhando meu pai lá, né? Aí revezava assim, quando não era minha mãe, era meu irmão. Aí meu irmão colocou o celular no ouvido dele e eu falei assim, pai. Aí ele só deu aquele ronco, só gemia tipo um ronco. Acho que vocês estão me entendendo aí. Aí, pessoal, eu endoidei nesse celular e falei com meu irmão. Falei, ó, passa pro enfermeiro aí e fala com ele que dá um jeito agora pra mandar meu pai ao menos pra hemodiálise. Isso era 11 horas da noite. Aí o médico veio e falou assim, não comigo, nem pegou o celular, não. Falou com meu irmão, assim, ó, fala com ela que amanhã de manhã ela vem, que aí ela encontra a médica e conversa com ela. Eu já tava decidida aí. E levantei falar com o promotor aqui da cidade. Negócio de justiça mesmo, pessoal. Levantei a polícia lá pra ver logo desenrolar o caso do meu pai, que é transferir pra outra cidade, que aqui não tem esse recurso, né? Aqui é uma cidade pequena, não tem esse negócio de hemodiálise, nem transplante, essas coisas assim, né? Igual o meu problema de câncer de mama, que não tem esse tratamento, aí eu saí pra outra cidade. Então eu ia lutar pro meu pai, porque já tinha o quê? Que nem eu disse pra vocês aí. Eu já tinha nessa noite aí, tá fazendo o quê? 11 horas da noite, 10 dias. Fazer 11 dias, né, no caso. Aí pronto. Aí no outro dia tá decidido aí mesmo, né? Porque esses finalzinhos de dia aí, que eu disse pra vocês que deu aí esse gemendo aí, tipo esse ronco. Uns 2 dias atrás ele não tava nem alimentando mais não, sabe? Nos últimos 3 dias ficou ruim mesmo. Aí como eles não tomou providência nenhuma, e eu vi no meu pai naquele estado, não tava melhorando não. Desses 3 dias em diante não tem melhora não. Ele conversava com a pessoa que não dava convulsão também. Essas coisas assim, inchando e só piorando. Aí nessa noite eu endoidei mesmo. Falei, não, amanhã cedo eu vou lá. Vou lá procurar tudo que... fazer o possível. Até, né, que nem eu disse pra vocês. Falar aí com o promotor da cidade e ver o que faz. Certo. Aí quando foi no outro dia, eu ia lá às 7 horas da manhã, né? Eu saí daqui de casa às 7 horas da manhã. Quando foi no dia 5 horas da manhã, o celular toca. Olha meu irmão com a notícia. Que Deus tinha levado meu pai. Pessoal, não é fácil não. Eu pedi a Deus muita força pra fazer esse vídeo aqui, viu? Muita, não é fácil não. Porque meu pai morreu sofrendo, pessoal. Eu orei muito, falei, cura meu pai, meu Senhor. Mas eu não tô contestando Deus, eu não tô... Só tô contando pra vocês o relato aqui. Mas Deus preferiu assim, né? Então tudo é no querer Deus, dele. Então meu pai era uma pessoa que confiava muito em Deus. Eu também, a gente, a família, sabe? Então, pessoal, eu creio que Deus fez o querer dele, né? Às vezes precisava meu pai passar por isso tudo para pedir perdão por alguma coisa. Meu pai era uma pessoa boa, mas a gente, apenas por uma palavra, a gente peca, perde a salvação. E o reino do céu é muito importante. Demais, demais, demais. Se a gente perder o reino do céu, conforme a Bíblia, se a gente ir para outro lugar,
o sofrimento que meu pai teve, não é nem comparado ao que é lá no inferno mais profundo. Vocês que conhecem a palavra, vocês vão me entender. Então eu creio que foi isso. E deu tempo dele pedir perdão, sim. E aqui em casa, antes do hospital, antes de ele internar, que ainda foi no domingo que eu fui em casa ver ele conversou comigo ainda, mesmo assim nessa dor, em casa, passando mal. Ele conversou comigo e falou pra mim e falou assim: ô minha filha, eu acho que dessa vez eu vou morrer mesmo. Eu falei: vai não, pai, Deus não deixa não. Ele falou: é. Veio pra mim assim com um olhar assim, sabe? Sabe quando você percebe que a pessoa tá diferente, sabe? Tem alguma coisa que é, né, assim, que a gente reconhece a pessoa. O pai, a gente criou a gente sabe o rosto assim, o jeitinho, né? Então eu vi que o pai tava com um jeitinho diferente, sabe? Aquele jeito bem... É mudado assim, o rosto, a fisionomia. Acho que vocês estão me entendendo aí. Mas eu acreditava mesmo que o pai voltava com vida. Eu orei muito a Deus. Creio também que ele era o querer dele, né? De meu pai voltar com vida pra casinha dele, né? Mas Deus que assim, os planos de Deus são melhores, né? Que a gente tá aqui no mundo, a gente é pecador, a gente fica assim mesmo, né? E aí eu amo muito meu pai, né? Só quem passa por isso que sabe. Quem não passou também sabe. Também vocês me perdoam dizer assim, porque não é. Vocês sabem como que é uma perda, pessoal. É muito difícil fazer esse vídeo sem chorar. Mas é isso, pessoal. Esse é o motivo aí de eu ter sumido do canal, porque a voz que eu tinha nessa porra, nem me alimentando direito. Eu tô muito só engola a comida assim. Então, é isso, pessoal. Mas intercedam por mim aí, né? Pra Deus dar força a gente, dar força a minha mãe, meu irmão. Os filhos dele só são dois, né? Eu e meu irmão. E minha mãe. Agora pedir Deus força, né? Pra gente ajudar ela a vencer as, né? Tamo junto aí, em nome de Jesus. Não é fácil não, pessoal. Ai, Jesus. Vocês intercedam por mim, pra me dar força aí, me vencer, que eu sei que meu pai, se eu pudesse falar, ia falar: minha filha, não para com essas coisinhas, não. Faça que mesmo lá, pessoal, sofrendo com a dor, ele tomava o banhozinho dele meio seguro pelos outros, né? Pelos outros que eu falo assim, pessoal, pelo enfermeiro que ajudava e por minha mãe ou meu irmão, né? Que eu revezava lá pra acompanhar meu pai. Não era minha mãe, é meu irmão. Quando eu saí do banho, pessoal, quando eu chegava perto da cama, vocês acreditam, ainda dava uma dancinha, fazia uma dancinha assim, pessoal. Aquela dancinha que riba o bracinho pra cima, sabe? Só na alegria. Mesmo na tristeza, ele ainda tava alegre. Na dor, né? Que eu quero dizer. Eles passando por aquilo, ele ainda era alegre em casa também. Mesmo assim, ele ainda com dor assim, com sofrimento, né? Não dormia direito por conta dessa dor. Isso ficou... Aqui mesmo, antes de ir pro hospital, ele ficou mais de ano com essa dor a urinar. Só que como ele alimentava direitinho, tinha bom apetite, né? A gente achava que era o que ele falou mesmo, achava que o inchaço o que o médico falou pra ele um tempão atrás, que era uma coisa que mordeu o pé dele aí, com uma certa época dos meses assim, inchava. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.